Boa tarde, boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês, amigas e amigos? Muito bom estarmos aqui. Mais uma página do nosso estudo, mais um momento de nossa reflexão, do nosso autodescobrimento, do nosso autoconhecimento, do nosso autoamor. Nenhum exercício mais importante para esse momento das nossas vidas. Muito bom saber que estamos fazendo o melhor para nós mesmos nesse momento. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Hoje usaremos a parábola do filho pródigo para entender o que acontece, qual a relação de Jesus com os seus irmãos menores. Os irmãos menores de Jesus, em grande parte, encontram-se entre os gozadores, aqueles que vivem para os sentidos, para os prazeres. Esses que vivem a superficialidade da vida têm uma relação diferente com aquele que vive a profundidade da vida. Ninguém está perdido, ninguém está descartado para Deus. Pergunta Jesus qual é o pastor que não deixa 99 ovelhas em segurança para resgatar uma que esteja perdida. No nosso caso, da nossa humanidade, não se trata apenas de uma ovelha do rebanho de Deus que vive para os sentidos, vive para os prazeres, vive para o ego. São bilhões. Cabe-nos, é claro, nos situar, nos entender dentro da família universal. Entender que na família universal, como na família da matéria, do corpo, do sangue, conhece os maiores, não pelo tamanho do corpo, mas pelo tamanho espiritual. Pela vontade de servir, os maiores servem aos menores. Ou, como disse Jesus, quem quiser ser o maior, seja aquele que mais servir. Precisamos entender que o serviço é o que nos expande, é o que nos faz maiores. Que colocarmos no lugar dos outros, que fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, é o fundamental exercício para esse momento, para as nossas vidas. Vamos então relacionar o Filho fiel de Deus, aquele que tem uma fidelidade à essência divina, o amor, com o Filho pródigo, aquele que se propôs a gastar os seus talentos, gastar suas riquezas, gastar suas possibilidades com prazeres e poderes. Como é essa relação? O que pode acontecer com ela? Vamos ter como ferramenta da nossa reflexão o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, onde João fala o seguinte, relatando uma fala de Jesus:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único. Sim, qual de nós não é um filho único de Deus? Mas no caso de Jesus, essa nomenclatura, filho único, adquiria uma conotação muito especial, já que na humanidade mais próxima de nós, ele é o único que alcançou um grau de pureza máximo. Então diz João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através da eternidade, nas muitas vidas sucessivas, a história do filho pródigo, que aqui contaremos com adaptações, com modificações, é a nossa história. Conta essa história que o pai soube onde estava seu filho perdido. O pai de amor sempre sabe. Passando fome, maus tratos, dor, somos nós aqui na Terra. Estamos passando fome, estamos passando faltas, estamos passando dor. Porque todos nós queremos acumular, queremos juntar, queremos nos exaltar em montanhas e montanhas de coisas. E assim, amontoando coisas, o que era para ser suficiente para toda a humanidade torna-se falta. O nosso modelo de felicidade é ter muitas casas, muitos carros, muitas e muitas e muitas moedas. E é claro que se havia e sempre houve moedas, casas, carros, comida suficientes para toda a humanidade, quando os filhos de Deus se fazem acumuladores, detendo para si muito mais do que necessitariam, evidente que provocam a falta de outros irmãos seus. É um retrato maravilhoso para todos nós. A parábola do filho pródigo fala de um pai que tinha 2 filhos e que o seu filho mais novo resolveu pedir a sua parte na herança e gastar, comer, beber, viajar, banquetear-se. Para esse filho mais novo, sensorialista, que queria viver para os prazeres, que a felicidade era o gozar, esse encontra um problema sério. O dinheiro acaba. O dinheiro é escasso para um projeto de vida de acumulador, de desperdício. Por isso nós sofremos aqui na Terra. Por isso nós passamos privações. Porque usamos as coisas, os bens, os próprios recursos naturais para acumular, para enriquecer, para nos exaltar. E nesse projeto de vida não há para todo mundo. Por isso é uma terra de expiação e provas. Nós sofremos aqui na terra porque não sabemos compartilhar. Em vez de compartilhar, nós queremos acumular, fazer montanhas de carros, casas, empresas, dinheiro,
para subindo nelas ficar mais alto que todos. O filho pródigo simboliza todos nós. Na ansiedade por gozar, por acumular, por nos exaltar. O pai enviou seu filho compassivo. O segundo filho era compassivo, trabalhador e sábio. O filho que havia permanecido fiel, Jesus Cristo. Assim como esse filho fiel, Jesus Cristo, representa uma multidão, ele mesmo disse que tinha um exército de anjos com ele. O filho pródigo simboliza dezenas de bilhões. Como nós, filhos pródigos, nos relacionamos com os anjos, com os guardiões, com Jesus. Quando o filho perdido e sofredor, muito magro, rancoroso, amargo, sem brilho, foi encontrado pelo filho fiel. Isso aconteceu quando Jesus encarnou na terra, nos encontrou. A diferença era gritante. Tão difícil era para o filho perdido aceitar que poderia ser como ele. Tão difícil é para nós compreendermos que um dia faremos tudo o que Jesus fez e mais, como ele mesmo previu. Quase impossível aceitarmos que nós, como Jesus, somos deuses. Que criamos teologias, trindades, crenças, segundo as quais Jesus era um filho predileto, o filho privilegiado de Deus. Confundimos Jesus com o próprio Deus, ainda que ele mesmo nos tenha revelado que nós somos como ele, que nós faremos tudo o que ele fez e mais, que nós somos deuses. Precisamos perceber o filho pródigo e o filho fiel como símbolos em nossas vidas, símbolos dentro de nós, símbolo de tudo que nós vivemos até agora e de tudo que nós viveremos. Sim, nós temos tomado em nossas mãos a herança de Deus. E temos usado muito mal, prodigamente, temos desperdiçado nessa ânsia louca por acumular e nos exaltar. Mas sim também, todos nós trazemos dentro de nós as potências, as luzes infinitas, como Jesus anunciou, como Jesus apontou ser o nosso destino. Nesse momento, amiga, meu amigo, nós temos como uma bifurcação em nossas frentes a possibilidade de continuarmos sendo filhos pródigos, de continuarmos a viver para os sentidos, para a autoexaltação, para a humilhação dos outros. Essa alternativa está ostentada, está exaltada em nossas frentes.
seja num banqueiro que pensa que pode comprar todas as criaturas e todas as potências do mundo, como temos no Brasil, seja na figura de um presidente da República que pensa em conter, em comprar, em comandar, em oprimir todos os países do mundo, como temos na figura do presidente dos Estados Unidos da América, seja na figura de um futebolista que se acha superior a todos, que acha que todos devem passar a bola, atuar em função dele. Há inúmeros espelhos de aumento, espelhos enormes, que Deus colocou à nossa frente. Por quê? Para nos fazer refletir, para nos fazer nos enxergar e, como todos fazem diante do espelho, nos melhorar. Deus não envia apenas os profetas, os santos, os luminares, os gurus. Deus envia também filhos seus transviados, que nos servem de espelhos de aumento. Tristes daqueles de nós que atacarmos os espelhos de aumento. Teremos, como diz a sabedoria popular, 7 anos de azar. Não, a convocação. Diante de todos esses espelhos de aumento, sombrios, sujos, tenebrosos, precisamos questionar se nós mesmos também não vivemos para nos exaltar humilhando os outros, para acumular e nos tornar visíveis por todos. Será que não? Será que algum de nós pode realmente dar de dedo nesses loucos que produzem guerras, opressões, corrupções, desvios de todo tipo? Será que podemos mesmo? Eu suponho que não. Eu suponho que Deus colocou esses espelhos em nossas frentes para nós nos enxergarmos, para nós nos melhorarmos. O espelho maior de todos, o espelho límpido, translúcido, puro, que era Jesus Cristo, disse que o reino dos céus está dentro de nós. Receitou o autoconhecimento quando disse: conhece-te a ti mesmo. Jesus nos estimulou, nos intimou a essa transformação individual. Hoje aqui sintetizada no ame-se, no auto-amor, base para o amor ao próximo, ambos base para o amor a Deus sobre todas as coisas. O que nós temos feito diante de Jesus? Será que o rótulo de cristãos tem sido suficiente para nos elevar espiritualmente? A história é enfática para dizer que não. Em nome de Jesus cometeram-se alguns dos maiores crimes da história. As cruzadas, a Inquisição, a noite de São Bartolomeu, as perseguições de todo tipo, a caça às bruxas. Páginas tenebrosas. Então é evidente que nos dizermos cristãos não resolve o nosso problema, como aliás o próprio Cristo tinha ressaltado ao proclamar que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do Pai. Então,
A alternativa para nos curarmos da prodigalidade, da superficialidade, dessa necessidade de suplantar, de ser maior, de humilhar e de nos exaltar, tão claramente evidenciadas, ostentadas para todos nós, na figura desses líderes mundiais, desses líderes econômicos. É tão claro isso, que a infelicidade é o caminho da inércia, que o materialismo, o orgulho, o egoísmo, a violência, a corrupção são um caminho aberto, a porta larga que se oferece para todos nós. É tão evidente isso quanto que o caminho de Jesus, o real caminho da prática dos ensinamentos de Jesus, é para nós uma porta muito estreita, muito difícil de entrarmos, que nos requer enormes sacrifícios. Pelo menos nós supomos assim. Quem de nós vai se dispor a amar? Quem de nós vai se dispor a servir? A cada vez que nós ajudarmos um dos pequeninos do mundo, será Jesus que estaremos ajudando. Lembremos disso, saibamos disso a cada dia e a cada pequenino que encontrarmos na terra, mesmo travestido de grande, porque há solidários drogaditos, solidários feminicidas, há milionários drogaditos, milionários feminicidas, esses que se acham grandes, muitas vezes precisam demais da nossa ajuda, são, na verdade, pequeninos. Nós precisamos enxergar esses pequeninos, nos quais todos nós tropeçamos várias vezes durante um dia, e servir. Porque servindo nos aumentaremos de verdade. Servindo nos faremos maior. O maior será aquele que mais servir. Muito feliz pela presença de todos, que a convocação de Jesus ao serviço seja percebida, recebida e atendida por todos nós na terra. E agora saudando, então, os amigos que estão conosco nesse grupo de estudos de hoje, Enir Cajazeira, que dá o seu boa noite e pede vibrações pela Mônica Silva, na figura da qual estendemos essas vibrações para todos os pequeninos, todos os necessitados, todos os doentes da terra. André Salvatore, dando seu boa noite, Marco Aurélio Trindade, que saúda o nosso Pai Grande, e Enir Cajazeira, que dá graças a Deus pelo nosso encontro. Muito feliz pela presença de todos, um grande abraço, até a próxima. Até amanhã, 18 horas, será um prazer estudarmos, nos dedicarmos, nos conhecermos e nos estimularmos mutuamente à prática de Jesus. Um grande abraço, até amanhã.